seja bem-vindo. Está começando a nossa ação sustentável. E olha, gente, cada vez mais importante as questões ambientais. Agora, então, com essa crise Ucrânia-Rússia, energia, fertilizantes, o pessoal aí investindo em carvão agora, que a gente fala em transição para energia limpa, ameaça de uma crise energética mundial, trazendo para nós mais ameaça. E a gente cheio de soluções aqui no Brasil. E é sobre soluções que hoje eu converso com Beto Mesquita. Ele é diretor, ele é do Grupo Estratégico da Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura aqui do Brasil. E ele é o diretor de Florestas e Políticas Públicas da Bever-Rio. Beto, seja bem-vindo à Ação Sustentável. Obrigado, Samanta. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Vamos começar falando um pouquinho dessa coalizão? Quando a gente fala coalizão, e aí o nome é bem comprido, é Brasil, Clima, Floresta e Agricultura. A gente junta muitas coisas que, na minha opinião, deveriam estar juntas há muito tempo. Mas como é que surgiu essa coalizão? Quem faz parte? Quais são os pleitos? Me fala um pouquinho dessa história aí. Então, a coalizão, ela surgiu no final de 2014, em dezembro de 2014, justamente num propósito de reunir diferentes atores da economia nacional. Então, ela junta grandes empresas do setor privado, ela junta vários segmentos do agronegócio brasileiro, do setor de silvicultura, ela reúne organizações do terceiro setor, ambientalistas, grupos comunitários, ela junta pesquisadores, vários cientistas brasileiros que atuam nestas três agendas, clima, florestas e ecossistemas naturais, de maneira geral, e toda a agenda de agricultura. E ela, na verdade, foi criada. Hoje já são mais de 300 representantes, mais de 300 membros da coalizão, desses diferentes segmentos que eu mencionei. E a origem inicial, Samanta, da coalizão foi juntar esses setores para ajudar o país a construir o seu posicionamento, a sua proposta para a Conferência de Paris, em 2015. E que acabou resultando no Acordo de Paris, que parte daquilo que foi acordado entre todas as partes, entre as diferentes nações do mundo, hoje parte das soluções para os problemas que a gente enfrenta com relação a mudanças climáticas, a necessidade de adaptação, mitigação às mudanças climáticas, seja para os componentes dos ecossistemas naturais, da nossa natureza, que sustenta com seus serviços todas as nossas atividades, a nossa vida, a nossa qualidade de vida e as nossas atividades econômicas, inclusive toda essa nossa potencial e realização da agropecuária brasileira, e pensar de que maneira a gente pode conciliar essas soluções. O que era uma iniciativa pontual para colaborar com a proposta brasileira acabou se consolidando como um grande espaço de articulação, de construção colaborativa, de debate, e que se consolidou e que permaneceu. Então, nós estamos aí há 7 anos, há quase 8 anos de existência da coalizão, e ela se pauta principalmente num documento de estratégia, que é um documento que a gente chama de Visão 2030-2050, que apresenta um conjunto de propostas, tanto do ponto de vista de políticas públicas, mas também do ponto de vista de estratégias nacionais e corporativas, para que a gente possa conciliar estas três agendas e realizar todo o potencial agroambiental que o nosso país tem. Beto, milhões de perguntas só nessa primeira sua exposição aí, porque o que a gente percebe, e aí falando de acordo do clima, falando da agricultura brasileira e da sua posição na solução desse problema, falando da visão de muitas ONGs que acabaram tendo problemas, né, nesse governo, e quando a gente fala de coalizão de 2015, a gente está fazendo uma coisa suprapartidária, que a gente quer que as soluções e as políticas públicas sobrevivam a esse, aquele ou a qualquer governo. Eu percebo uma certa dissonância entre alguns objetivos do agronegócio, por exemplo, e desse movimento ambientalista. A coalizão conseguiu conciliar isso? É curioso, Samanta, porque, na verdade, quando a gente olha essa dissonância, o que nós temos, no fundo, são falsas polêmicas. O que eu chamo de falsas polêmicas? Se nós estivermos olhando para o futuro e estivermos olhando
honestamente e sinceramente para o futuro do Brasil, para o futuro do Brasil como potência, como uma nação potente, para o futuro do Brasil como qualidade de vida e também para o futuro do Brasil no seu posicionamento, por exemplo, nas soluções climáticas do planeta, nas soluções de produção de alimentos, de fibras, de matérias-primas, não só para dentro do Brasil, mas também para o planeta, e nas soluções do ponto de vista de conservação, de recuperação dos ecossistemas naturais, nós temos vários exemplos disso, era para não haver polêmica alguma, era para estarmos todos caminhando juntos. Né? Nós temos, vou pegar um exemplo concreto, nós temos a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, o Código Florestal. O Código Florestal talvez tenha sido a lei mais discutida, mais debatida, que teve mais oportunidades de debate e que surgiu, né? Ela traz um caminho do meio. Ela traz um caminho onde, olha, é possível conciliar produção agropecuária, produção na silvicultura, produção no meio rural, conservação e recuperação das áreas. Do ponto de vista da coalizão, o Código Florestal, como ele era hoje, resultado desse amplo processo de debate, de discussão, de construção junto com a sociedade, junto com a academia, junto com o setor produtivo, junto com os ambientalistas, ele deveria ser o grande vetor do desenvolvimento. E a gente ainda vê, aí quando surgem as polêmicas, quando a gente vê propostas que ou querem desmontar o Código Florestal, que está completando 10 anos. É uma lei relativamente nova, que ainda tem vários instrumentos que não foram implementados, e porque não forem implementados, atrapalha o próprio cumprimento dessa lei. Então a gente precisa sair dessa armadilha de eu não gosto muito da lei, então quero mudá-la, eu quero revogá-la, ao invés de procurar construir os instrumentos que vão permitir cumprir essa lei e fazer com que a gente siga adiante enquanto país. É o que eu mencionava no início, para realizar essa potência, todo o potencial agroambiental que o país tem, nós precisamos, sobretudo, cumprir as leis que foram aprovadas pelo Congresso Nacional. E o Código Florestal não é a única, mas talvez seja um dos grandes das grandes balizas que a gente possa ter para efetivamente conciliar essas agendas. Na coalizão, a gente consegue ter um espaço de diálogo, a gente consegue ter um espaço onde a gente constrói posicionamentos que eles se dão, Samantha, isso é uma coisa importante, ou eles se dão por consenso, mas nem sempre o consenso é possível, onde eles se dão por um consentimento de entender que, olha, nem todas as posições específicas de cada um dos segmentos, quando elas não puderem ser conciliadas, a gente consegue avançar por um consentimento de uma ou de ambas as partes para termos uma lógica, para termos um caminho comum. Então, toda a história de construção dos documentos e posicionamentos da coalizão, ele vem desse esforço genuíno, honesto, claro, republicano, suprapartidário, apartidário, porque ele tem um tanto de proposição de políticas, mas de políticas para todo e qualquer governo, para toda e qualquer ideologia política partidária que possa vir a governar algum estado ou mesmo o país. Então, esse é o espírito da coalizão, de estar se colocando a serviço dos interesses públicos, a serviço da conservação, da proteção e da produção no meio rural brasileiro. Tudo bem, é isso que a gente queria ouvir. A gente faz a pergunta até com medo da resposta, mas era isso que eu queria ouvir. E Beto, vamos direto a um ponto muito polêmico que a gente tem discutido. Crise de fertilizantes. O Brasil já enveredou, como dizem lá na roça, por um caminho muito perigoso nessa coisa de ter 80% da sua necessidade de fertilizantes dependendo de importação. Isso já era errado. Desses 80%, quase um terço a gente dependia lá da Bielorrússia, que com essa crise, essa guerra Ucrânia-Rússia, a gente vai deixar de acessar. Fora isso, o câmbio, a própria pandemia já estava atrapalhando esse fornecimento de fertilizantes para o Brasil. Nós sabemos que aqui no Brasil nós temos, além de minas, né, de fontes destes fertilizantes necessários da nossa agricultura, nós temos alternativas, rochas mineralizadoras estão sendo estudadas aí pela Embrapa como alternativas, outros biofertilizantes, mas uma polêmica muito grande que tem um projeto de lei prevendo a sua possibilidade é a existência dessas minas muito grandes de potássio, principalmente, em áreas indígenas
e a discussão da mineração em terra indígena. Um lado diz, jamais isso pode acontecer dentro de uma terra indígena, a mineração é altamente impactante, isso vai impactar naquela reserva como um todo, isso vai interferir na vida, na cultura, na preservação daquele indígena. O outro lado diz, é uma atividade econômica como qualquer outra, se fizermos uma política adequada, inclusive os povos indígenas podem aproveitar economicamente e desenvolver a sua cultura, se quiser permanecer numa cultura extrativista, uma cultura isolada, ele pode, e se ele quiser ter acesso a outro tipo de evolução cultural, a outro tipo de evolução econômica, ele também poderá, é uma opção indígena. E aí, eu queria saber qual que é a posição da coalizão e por quê, né? Igual a gente fazia prova de colégio. Justifique sua resposta. Perfeito. Eu vou começar, Samantha, acho que você colocou muito bem esse risco, né, que o Brasil assume ao depender muito dessa lógica dos fertilizantes minerais e ao depender de importação desses fertilizantes minerais. Eu acho que a gente tem uma outra questão que precisa avançar, e já tem avançado bastante, você já mencionou alguns casos, que é a lógica dos bioinsumos. Eu acho que como uma potência agropecuária, uma potência agropecuária que conta com uma riqueza, um capital natural valiosíssimo, nós precisamos aprender a usar melhor esse capital natural, tanto do ponto de vista de comedimento no uso daquilo que está disponível, mas também em saber transformar e aproveitar melhor esse capital natural para, por exemplo, transformá-lo em bioinsumos. Já temos ciência, já temos tecnologia, ainda não temos escala. E por isso a gente sempre coloca que, olha, a solução para o agronegócio brasileiro, para aumentar essa independência do ponto de vista de insumos, ainda no curto prazo, e talvez no curto médio, no primeiro médio prazo, ainda não seja esse caminho, mas nós precisamos apostar em percorrer esse caminho. Quanto mais, e nós já temos hoje grandes empresas, grandes produtores no agronegócio, baseados principalmente em produção orgânica. Ou seja, existia um certo mito de que, não, produtor orgânico é só o agricultor familiar, é só o pequeno agricultor, isso não funciona em larga escala. Isso já foi provado e demonstrado, não apenas pela academia, não apenas pela ciência, mas por agentes econômicos da produção rural, de que é possível ter uma produção orgânica em larga escala. Bom, mas para ampliar mais ainda a escala, precisamos ampliar a oferta de bioinsumos. Por isso que eu digo que no curtíssimo prazo, no curto e curto médio prazo, isso ainda não seria possível, mas a gente consegue, é fundamental que a gente consiga caminhar e ampliar a escala desse assunto. Aí, bom, já que no curto e médio prazo ainda não é possível fazer essa transição de uma agricultura fortemente dependente de fertilizantes minerais para uma agricultura que possa utilizar mais e melhor bioinsumos, nós ainda vamos continuar precisando de fertilizantes de origem mineral. E aí vem a seguinte pergunta. Nós precisamos efetivamente dessas fontes, principalmente de potássio, dessas fontes de potássio que se encontram em terras indígenas? Qual é se justifica você, por conta, usar este argumento? Olha, a gente está com um problema internacional, tem uma conjuntura internacional econômica e agora, principalmente, a questão da guerra Rússia e Ucrânia, justifica, neste momento, de maneira, na posição, na visão da coalizão, de maneira assodada, sem debater adequadamente com a sociedade, com os próprios setores produtivos, com os próprios produtores de fertilizantes, com o próprio setor minerário, com o setor agrícola que consome, que demanda esses produtos, é preciso fazer um debate sobre isso para saber exatamente quais são os caminhos. E aí, Samantha, a coalizão divulgou uma posição na semana passada, há uns 10 dias atrás, que traz algumas informações que não são informações da coalizão, são informações do próprio setor que eu acho que vale a pena a gente compartilhar aqui, até para entender de por que não é necessário. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na nossa percepção, estão usando um pretexto para criar uma brecha para outros tipos de mineração em terras indígenas. Porque, vamos lá, o que nos diz os dados da Agência Nacional de Mineração e do Serviço Geológico Brasileiro? Bom, primeiro, 2/3 das minas de potássio
as que estão em exploração e as potenciais de exploração, 2/3 estão fora da Amazônia. Esse é um primeiro número, números oficiais da Agência Nacional de Mineração e do Serviço Geológico Brasileiro. E desse fora da Amazônia, mas fora da Amazônia e fora de terras indígenas. Não, aí vou chegar lá. Do 1/3 que fica na Amazônia, 11%. Repare, 11% de 1/3. Só 11% de 1/3 tem alguma sobreposição com terras indígenas na Amazônia. E aí, quando a gente olha para esses números, eu começo a pensar, peraí, então, se a gente tem um baita problema, se a gente tem um risco de 80% do fornecimento, a gente acha que a solução para isso é uma lei que vai permitir acessar 11% de 33%? Quer dizer, é uma parcela muito pequena do que eu tenho efetivamente de potencial, daquilo que, se houver cumprimento da legislação, na legislação atual, como ela funciona hoje, houver todas as salvaguardas necessárias, porque isso é importante entender. Salvaguardas para mineração, e a gente tem um histórico que a gente já conhece, salvaguardas para mineração são fundamentais, independente se elas estiverem em terras indígenas ou não. Então, se nós tivermos o cumprimento da atual lei, como funciona hoje a regulação do sistema de mineração, e olharmos aonde estão as principais minas de potássio no país, isso não tem nada a ver com as minas que estão em terras indígenas. Nós não precisamos, o país não precisa colocar em risco, não precisa colocar um setor importante para a economia sob tanto escrutínio por causa de uma parcela tão pequena que definitivamente não vai resolver o problema de abastecimento de fertilizantes de origem mineral para a nossa agropecuária. E tem um outro dado que eu puxei aqui do pessoal também da própria Abram. Essa é uma coisa que é interessante. Como eu falei, a coalizão tem, né, representantes do setor privado, da indústria, da agropecuária. A própria Abram, a associação que congrega as empresas, o setor privado de pesquisa e exploração mineral, a Abram soltou uma nota na semana passada dizendo exatamente isso. Não precisamos, o Brasil não precisa das minas localizadas, identificadas em terras indígenas, para resolver o problema de abastecimento de potássio para a agropecuária. Não precisa. Então, para que a gente vai criar um problema, né, para que a gente, sem ter... Se esse problema, se esse desafio, mesmo sendo enorme, fosse absolutamente necessário para a gente discutir a manutenção da agropecuária ou discutir o desenvolvimento nacional, sem dúvida nenhuma a coalizão estaria disposta a trazer esse assunto e debater. Mas com essas informações oficiais e com esse posicionamento do próprio setor da mineração de que não faz sentido, isso não vai resolver o problema, a gente, né, fica numa percepção de que, olha, então não é isso. Então o problema pode ser abrir brechas para situações que a gente não quer ver. A gente não quer ver garimpo nas terras indígenas. A gente não quer ver situações onde as próprias comunidades indígenas precisam ter não só a sua autonomia, mas o espaço adequado e qualificado para colocar suas proposições. Não é mexendo numa legislação a toque de caixa que a gente vai dar espaço. Você mencionou bem na sua pergunta. É importante que as comunidades indígenas tenham voz, sejam atores ativos nesse processo. E as comunidades indígenas têm suas representações, têm suas lideranças, têm suas instituições, e elas precisam ser ouvidas nesse processo antes que uma lei seja aprovada no Congresso Nacional. Né? Nós só temos uma representante indígena no Congresso Nacional. Claro, essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Existe, a coalizão em algum momento escutou alguém das comunidades indígenas ou não? Para soltar essa informação, essa opinião, essa nota? Esse é um ponto importante, Samantha, porque nós temos na coalizão várias organizações que atuam muito próximas a grupos indígenas, que atuam muito próximas na causa indígena, que fazem parte da organização. Então, sim, nós ouvimos lideranças indígenas, mas fomos também para os números, porque a coalizão tem uma premissa, nós não nos posicionamos por opinião solta, uma opinião, minha opinião pessoal, ou opinião de um segmento ou outro. Nós nos posicionamos a partir da melhor informação técnica científica disponível.
E esta informação técnica científica é essa que eu trouxe antes, que mostra para a gente, olha, isso não é necessário. Agora, se isso vai ser uma alternativa do ponto de vista econômico para as comunidades indígenas, é preciso que haja um amplo debate nacional envolvendo essas comunidades. É isso que a coalizão, inclusive, propõe. A coalizão se posiciona contra a aprovação do projeto de lei 191 e se posicionou contra o seu trâmite acelerado, porque nós entendemos que, se vamos entrar nessa discussão, é preciso que haja o espaço qualificado e adequado, inclusive para que se dê voz às lideranças legítimas das comunidades indígenas, para que elas possam opinar com calma, com transparência, com legitimidade. Nós não somos porta-vozes das comunidades indígenas. Nós estamos trazendo um posicionamento a partir da informação objetiva, dos dados oficiais, ouvindo algumas lideranças, mas não esgotamos. Não somos nós que esgotamos o processo de debate. Pelo contrário, o que a gente está propondo é que, se esse assunto é de fato um assunto, se for demonstrado por números que ele é um assunto relevante e importante, que precisa ser transformado num debate nacional, as comunidades indígenas precisam ser envolvidas adequadamente nesse debate. Tá, não, então, para a gente deixar claro aqui, o posicionamento da coalizão foi em relação aos números. Você está falando de 11%, de 1/3 da solução que seria encontrada em terras indígenas, então é um número muito insignificante para tomar uma medida de mudança de postura de um país, na verdade, de permitir essa mineração em terras indígenas. Primeiro ponto. E o segundo ponto é que a proposta é que haja uma discussão mais ampla a respeito, com a participação da comunidade indígena. Eu vou pegar nesse ponto. Nós temos lá embaixo da Raposa Serra do Sol a maior reserva de nióbio que existe no planeta, segundo informações. E quando houve o posicionamento por não se trazer de novo a Raposa Serra do Sol sem os arrozeiros, aquela discussão que houve muito tempo, né, tramitou no STF a discussão, muito se questionou sobre essa participação dos indígenas no sentido de ouvir só instituições conservadoras, porque a FUNAI se tornou uma instituição conservadora da ideia de que, para manter a cultura do índio, tem que manter o índio isolado de grandes atividades econômicas, tanto que deu maior discussão para índio plantar soja, etc. Existe alguma chance de haver uma igualdade de participação dos indígenas nessa discussão, nessa proposta, que eu acho super importante que um órgão como a coalizão, que traz uma visão consensuada, como você falou, não dá unanimidade sempre, até porque não tem como dar, mas que, se vier essa discussão, e vou pedir até a sua opinião, né, independente da coalizão, será que a gente tem no Brasil a maturidade para trazer o índio efetivamente para o debate? Bom, acho que o primeiro ponto, Samantha, é que é importante a gente também tirar esse mito. Os indígenas brasileiros, salvo aqueles poucos grupos remanescentes que vivem isolados e que optaram, e que a gente precisa respeitar esse isolamento, a maior parte das comunidades e das etnias indígenas brasileiras não vivem em isolamento, nem do ponto de vista de comunicação e de interação, e muito menos do ponto de vista da economia. Nós temos várias etnias inseridas em processos produtivos, em processos extrativistas, e esse é um outro elemento, inclusive, que mereceria até toda uma outra discussão, que é como é que a gente fomenta a agenda da bioeconomia, como é que a gente amplifica essa possibilidade de aproveitarmos as florestas como vetores de desenvolvimento econômico, de geração de renda, de aumento de renda para as comunidades indígenas e extrativistas, para que eles próprios possam, na sua autonomia e na sua dinâmica, e nos seus processos decisórios, entender melhor como fazer esses processos. Muitas vezes, coloca-se ali uma armadilha, né, do tipo, olha, para você ter renda, para você melhorar a sua qualidade de vida, você tem que abrir mão da floresta. Você tem que fazer uma outra coisa diferente da floresta. E eu não estou nem falando da questão cultural, eu nem me sinto, eu sou engenheiro florestal de formação, nem tenho o conhecimento para falar do aspecto cultural. Estou pensando exatamente no aspecto econômico e no aspecto de relações comunitárias e sociais. Então, acho que a gente não existe esse isolamento. Nós temos hoje no país uma qualificação muito grande nas lideranças indígenas e uma voz própria.
Os indígenas têm suas próprias entidades representativas, têm suas entidades representativas desde o nível de uma aldeia, de uma comunidade, de uma etnia, até grupos que congregam todas as lideranças indígenas do país. Esses grupos, e eles já têm se posicionado. A gente tem visto em diferentes fóruns, eles têm se posicionado. E eu acho que o que precisa ser dado é exatamente espaço qualificado, respeitoso, de oitiva, né, para que a gente possa entender e ouvir o que de fato tem sido gargalo, se é um problema de mudar formas de utilização do território, ou se é um problema de oferecer condições ou construir junto com eles as condições necessárias para utilizar os recursos naturais que aqueles territórios oferecem da melhor maneira que eles entendem que precisam ser colocados. Então, esse isolamento dos indígenas, ele, tirando aqueles índios efetivamente isolados, que eu volto a repetir, é fundamental que essa decisão seja respeitada nos indígenas isolados, e isso é um ponto importante. A gente estava olhando algumas dessas, parte desses 11%, eles colocariam em risco áreas com indígenas isolados, aqueles que a gente sequer tem a capacidade de fazer essa consulta, né? E a gente já vai entrar ali num processo, não, abre para qualquer tipo de aproveitamento, inclusive com o que é o pior deles, seria um garimpo sem controle, como a gente já viu que acontece em algumas áreas. Nós temos hoje várias terras, mesmo com a legislação atual, por isso que eu coloco a questão do ponto de vista legal, né? Mesmo com a legislação atual, nós temos terras indígenas invadidas por garimpeiros. E isso é absurdamente ilegal. O país tinha que estar... Nós tínhamos que estar buscando solução para isso. E não para... Agora vamos legalizar o ilegal. A gente não pode entrar nessa armadilha de, se temos uma situação ilegal, nós temos que resolvê-la. E não legalizar aquilo que é ilegal. Isso, nós não vamos para frente no país com essa postura. Com certeza. Eu falei que esse programa ia ser curto, gente. É muita informação. Dentro da discussão, Beto, eu agradeço imensamente a sua colaboração. Eu tenho certeza que os produtores têm uma opinião, mas a gente precisa trazer esse todo, né, essa visão do todo para que a gente consiga avaliar. Sorte, bênção e direção para vocês na coalizão, que a gente consiga sempre o melhor para o país, independente de qualquer partido, de qualquer governo, porque sim, a gente é a potência ambiental e a potência alimentar do planeta. Muito obrigada. Obrigado, Samantha. Fico à disposição para futuras conversas. Para a coalizão é sempre um prazer ser ouvida, e esse é o nosso papel, estar oferecendo soluções de políticas públicas, de estratégias para o desenvolvimento do país, para que a gente efetivamente realize todo o nosso potencial agropecuário e ambiental que nós temos. Maravilha. E o Ação Sustentável fica à disposição para isso e fica por aqui. A você que nos acompanha, na semana que vem a gente está de volta. Um grande abraço.